bem-vindo a mais um episódio do nosso canal do YouTube Pode Me Contar. Hoje, com uma história de mais uma Maria, não é? Você já sabe que nós preservamos aqui a identidade real, a identidade original da pessoa que nos conta a sua história. Mas com o propósito sempre de trazer uma palavra de Deus de conforto, de orientação, né, para as dúvidas pertinentes, né, que as pessoas nos mandam através das suas histórias. Então hoje a nossa Maria, né, ela nos conta que ela tem mais de 50 anos de idade, ela é casada, é cristã, foi criada no Evangelho, tem 2 filhas que também já são casadas e o marido dela também é cristão. Ele se converteu, né, a Jesus logo no início do relacionamento deles. Pois bem, a nossa Maria, então, ela conta pra gente que em junho de 2022, ela sentiu uma dormência do lado esquerdo do rosto. E ela achou que era alguma coisa relacionada com dente, então ela foi ao dentista. O dentista disse para ela que não tinha nada relacionado, né, à sua face ou ao seu dente, e indicou para ela que ela fosse até um neurologista. Portanto, ela foi ao neurologista, fez alguns exames. Um dos exames foi uma ressonância. E aí, pronto, já estava ali o diagnóstico diante dela. Qual era o diagnóstico dela? Qual era o problema que ela teve que fez com que o rosto dela estava totalmente adormecido? Pois bem, a ressonância, ela identificou um tumor no cérebro. Fato, né? É uma questão, uma dor muito grande quando você identifica algo assim. E esse tumor, ela relata na história dela, que estava localizado na meninge. E a meninge é uma pequena membrana que cobre, né, o cérebro. E o médico falou para ela que era um lugar muito difícil de chegar, uma região difícil mesmo de fazer uma cirurgia. Mas a indicação única para ela era uma indicação cirúrgica mesmo. Eles concluíram, né, a equipe médica concluiu que a única forma dela tratar esse tumor era através da cirurgia e que, embora essa cirurgia ela era complicada, num lugar difícil de chegar, ela tinha uma grande chance de sucesso, de dar certo. E aí, ela então entra na fila do SUS para poder conseguir essa cirurgia. Ela relata que ela não tinha plano de saúde, então ela opta, né, mesmo pelo SUS para poder fazer essa cirurgia. Mas, depois que a nossa Maria querida entrou na fila do SUS para fazer a cirurgia dela, ela resolveu, no coração dela, de que ela não iria mais fazer aquela cirurgia quando essa cirurgia fosse liberada pelo SUS. Ela decidiu no coração dela que Deus ia curá-la, já que uma vez que a palavra de Deus fala, né, que todas as nossas dores foram levadas, né, por Jesus na cruz, e ela entende então que Deus ia curar ela e quando essa cirurgia saísse, ela não ia querer mais fazer aquela cirurgia. Pois muito bem, gente. Ela relata para mim que lá em abril de 2023, então, ligaram para ela em um final de semana, dizendo, ó, Maria, a sua cirurgia já foi liberada e você vai operar agora na segunda-feira. Isso era o final de semana, então ela teria basicamente 2 dias, né? Para se organizar e fazer a cirurgia dela. Que notícia boa a Maria recebe. Mas ela fala com a atendente, eu não vou fazer mais essa cirurgia, porque eu já me declaro curada. Mas a Maria me relata que ela fala isso com a atendente, ela desiste, né, ela declina dessa cirurgia, mesmo sentindo todos os sintomas da doença. Então a atendente, né, diz para ela o seguinte, olha Maria, se você perder essa oportunidade, você vai ter que assinar praticamente um termo de responsabilidade, porque é tão difícil conseguir essa cirurgia pelo SUS, e você vai ter que tomar essa responsabilidade para si, e de perder essa oportunidade da cirurgia, né? E a responsabilidade então seria toda da Maria. E a Maria decide mesmo que ela não ia fazer essa cirurgia, mesmo, né, estando disponível para ela. Bom, então ela não faz mesmo essa cirurgia, perde essa oportunidade, mas ela decide, em casa mesmo ali, com a sua família,
mudar sua alimentação, passar a comer só alimentos naturais, nada industrializado. E por conta disso, ela perde muito peso. E a família dela continua se preocupando cada vez mais. E aí ela me relata também que ela descobriu um tratamento alternativo lá na cidade dela, que era tratamento com ozônio, né? Enfim, ela começa a buscar outras formas de tratamento para a sua enfermidade. Mas também a Maria me relata que ela tem uma escola infantil, e ela tem muito prazer, né, de ter esse trabalho, de ter essa profissão, e ela é muito abençoada através dessa escola. E aí um dia, em uma palestra sobre cura lá na igreja dela, ela diz para Deus o seguinte: olha Deus, se eu for curada, se o Senhor me curar, eu vou ser mantenedora do reino e eu vou doar recursos para o ministério infantil e aonde mais precisar. E ela relata para mim na cartinha dela que ela já está fazendo isso. Bom, a família dela, vendo ela se dedicar tanto na escola, ao trabalho, deseja que ela venda a escola, que ela pare de trabalhar, porque a família entende que as preocupações do trabalho, as preocupações diárias, podem interferir na sua cura. Mas a Maria não quer, né? Ela não quer vender a escola, porque, afinal de contas, é da escola que vem os recursos necessários para ela honrar os compromissos que ela já, né, aliançou com Deus, né? E ela sente também que Deus a respondeu para ela não fechar a escola. Bom, final da história. A Maria me pede, ela faz duas perguntas para mim. Ela fala: Carla, eu devo ou não fechar a escola? E também ela fala: se Deus pode me curar, ele não estaria entristecido por eu estar procurando outros recursos para a minha cura? Então são essas duas questões, essas duas perguntas que a Maria faz para mim, e à luz da palavra de Deus eu quero ajudar a ela e também a tantas outras pessoas que estão assistindo aqui o Pode Me Contar, que podem se sentir identificados com alguma parte da história da Maria. Então é para você também que está assistindo o nosso vídeo de hoje, a palavra de Deus para você, né, de conforto, de instrução e de orientação. E já aproveitando, se você deseja me contar a sua história, para que a gente possa trazer aqui para o nosso canal e analisar a sua história à luz da palavra de Deus e dar para você também, né, orientações conforme a palavra de Deus, está aqui para você, ó, o nosso endereço de e-mail. Vai ser um prazer eu ler a sua história e, quem sabe, contar ela aqui também, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Ao receber a ligação do hospital, né, informando que a cirurgia está liberada para ela recusa a cirurgia, se declarando curada, mesmo tendo e sentindo todos os sintomas da doença ainda. Gente, vamos lá. Espiritualizar tudo na vida nunca foi uma grande ideia. Efésios 5,18 nos orienta a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas isso não quer dizer que a gente deve generalizar todas as coisas, desprezando muitas coisas que são oportunidade de Deus para nós. A gente vive numa época de muitos episódios em que pessoas se levantam como os gurus da fé. Você já deve ver isso aos montes aí, né? E esses gurus da fé direcionam pessoas para o mundo espiritual, né? Ou direcionam para o mundo espiritual as responsabilidades que cabem a nós, né? Principalmente em relação à nossa própria vida, nossa própria saúde, nossa vida financeira, relacionamentos, planos para o futuro, né? E acaba que o resultado disso, muitas vezes, ou até mesmo na maioria das vezes, são pessoas frustradas, né? Por não terem as suas expectativas, né, acolhidas e respondidas e tudo mais. Também, gente, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo, sábio, né, nos instrui para termos a mente de Cristo. Isso significa agirmos de maneira inteligente, porque Cristo é inteligente, né? Mediante o mundo, nós entendemos que todas as coisas elas foram criadas para o nosso próprio benefício. E entre elas,
a medicina, a física, a química, tudo foi criado para o nosso benefício. A medicina, nós não podemos negar, ela é uma ferramenta que mostra que Deus capacitou pessoas com dons, talentos, habilidades, para que o corpo de Cristo mesmo seja edificado. A medicina, ela está aí. A medicina não é uma coisa do homem, gente. A medicina é uma coisa de Deus, porque a medicina estuda o corpo humano. Quem criou o corpo humano? O próprio Deus. Quem criou as veias, as artérias, o sangue, né, todas as proteínas, tudo aquilo que envolve o corpo humano? Deus. O que a medicina faz? Estudar o corpo humano, estudar aquilo que Deus fez. Olha que coisa linda! E é isso também que ele nos ensina lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Quero dar aqui para você um exemplo muito prático sobre a capacidade que Deus entrega para o homem de criar, né? Vamos pegar aqui, eu sempre utilizo essa ferramenta, né? Avião. Os aviões que, né, voam aí ao redor do mundo. Para que a gente usa o avião? A gente usa o avião para ir, para vir, para o turismo, para o trabalho, para encontros de família, um monte de coisa. Tem aviões rodando o mundo inteiro com inúmeras finalidades, não é verdade? A pergunta é, por que o avião foi criado? Né? Tem duas respostas. Primeiro, ele foi criado por causa da criatividade humana. Quem deu a criatividade humana? O próprio Deus. Nada é criado de nós mesmos. Nós somos imitadores de Deus. Deus nos criou como imitadores dele. Ele criou todas as coisas. E ele nos criou para criar também. Então, o avião é uma criatividade humana. Não é? Esse é um ponto importante aí. E quem deu a criatividade humana? O próprio Deus. Mas a gente não usa o avião? Usamos. Mas peraí, a gente nunca escuta um cristão falando o seguinte, eu não vou pegar um avião, viu? De jeito nenhum, porque isso é uma coisa humana. Se Deus quer que eu chegue lá em Israel, ele vai fazer eu voar pelos ares, porque Deus, ele prometeu para mim que eu iria encontrar com Cristo nos ares. Então eu vou voar nos ares até chegar em Israel. Eu vou voar pelos ares até chegar na Disney. Eu vou voar pelos ares até ir para o meu trabalho. Você não escuta as pessoas falando isso. Não é verdade? Deus pode me fazer voar. Então, precisamos pensar melhor, reavaliar as capacidades humanas que foram entregues pelo próprio Deus. As capacidades humanas retratar, refletir quem Deus é nessas áreas, não é verdade? A gente precisa entender que os seres humanos, as pessoas, elas recebem dons e talentos com o propósito de edificar o corpo de Cristo como um todo. Vamos ler aqui, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Vai dizer o seguinte, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Você sabe o que é um apóstolo? É alguém responsável por difundir a palavra de Deus. E esse difundir, ele não se limita, como nós pensamos, a exercer um papel exclusivo dentro de uma igreja. Nós pensamos muito isso, né? Mas também é mostrar, né, diferentes formas de amor de Deus através da nossa vida diária, em casa, na educação dos filhos, por exemplo, no trabalho, né? E na profissão em que nós exercemos. Nós não podemos separar, né, a nossa vida com Deus da nossa profissão, porque está tudo relacionado, gente. É uma relação mesmo. Portanto, por exemplo, quando um médico ele cuida da saúde de uma pessoa, ele está cumprindo o seu papel na grande comissão, como um discípulo que glorifica a Deus através da sua vocação, através da sua profissão. E eu quero até destacar que isso, na nossa mentalidade,
é muito separado, né? A gente acredita que a minha vida espiritual, ela funciona só enquanto eu estou na igreja, por exemplo. E durante de segunda a sexta, que eu estou exercendo o meu trabalho, exercendo a minha profissão, não tem nada a ver, são coisas distintas. Mas não, não são coisas distintas. A nossa profissão, nós a exercemos para a glória de Deus, e quando nós exercemos a nossa profissão de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, não importa, enquanto nós estamos exercendo a nossa profissão, nós estamos glorificando a Deus com aquele dom e aquele talento que Ele nos deu. E é isso a gente precisa reunificar novamente, não é verdade? Para a nossa vida. E voltando para Maria novamente, talvez ela nunca tenha pensado nessa perspectiva, por ter tido uma educação cristã, talvez equivocada, onde tudo se resume ao espiritual. De fato, tudo que for ligado nessa terra vai ser ligado no céu. Mas esse ligar não significa que nós temos de abandonar, né, tudo que Deus criou, como se isso aqui já tivesse sido tudo perdido. A obra de Cristo na cruz é para a redenção de todas as coisas. E para isso, ela conta com a nossa participação nesse projeto de redenção através da nossa história, através das nossas vidas. Outro ponto importante que eu preciso destacar aqui na história que a Maria me relata. Na hora que ela recebe a notícia do hospital, que a cirurgia está disponível para ela declina, ela rejeita, ela não aceita, mesmo sentindo todos os sintomas da doença. Então vamos lá, vamos analisar o meu ponto de vista a respeito dessa decisão da nossa querida Maria, né? Talvez, minha querida Maria, esse já era o seu maior milagre, porque pensa bem, existem milhões e milhões e milhões de pessoas, né, aguardando por uma cirurgia do SUS. Talvez casos até menos graves do que os seus, as pessoas estão desesperadas, com dores insuportáveis e esperando por uma cirurgia que vai aliviá-las daquela dor. E não recebem a ligação que você recebeu. Imagina que a fila gigantesca de pessoas esperando por uma oportunidade para ser operado. E talvez as pessoas esperam por anos, mesmo, anos a fio. Quantas pessoas, às vezes, até morrem na fila esperando por essa grande oportunidade? Talvez o seu milagre aconteceu naquele dia que você recebeu a ligação do SUS. Né? Um sistema de saúde público com uma demanda gigantesca de milhões de pessoas. Talvez esse já era um milagre, né? Meu conselho é que você procure novamente uma ajuda médica. Nós não podemos recusar isso, né? Priorize a sua própria saúde. Deus deseja viver um processo com cada um de nós. E Ele faz isso do jeito dele, da maneira dele, né? Se Ele quiser te curar de forma instantânea, né, isso será feito no tempo dele. Mas cabe a nós obedecer ao processo natural de procurar um médico mediante a nossa enfermidade e de trazer para nós, né, aceitar aquilo que está disposto para nós. Lembre-se que nós temos a mente de Cristo e nós devemos interpretar as situações de maneira inteligente, de maneira racional. Isso não implica, né? E não diz que você é menos espiritual do que outras pessoas. De jeito nenhum. Ao contrário, a espiritualidade está relacionada à racionalidade. E isso é uma forma de glorificar a Deus também. Você aceitar todas essas coisas, né? Bom, você me faz uma pergunta. Você me pergunta se Deus está triste com você por você estar procurando outros meios. Isso me fez refletir. Você não aceitou o meio natural da medicina, mas você foi buscar outros meios, como trocar alimentação, uma história que você ouviu falar sobre cura através de ozônio, não é? Então eu não entendi por que você não aceita um tipo de ajuda, mas procura outro tipo de ajuda que quase que dá na mesma. De uma certa forma, eu não entendi isso na sua história. Porque tudo, né, todos eles seriam ferramentas naturais. Tanto a ajuda da medicina,
quanto aquilo que você está procurando de trocar a sua alimentação ou buscar alguma questão do ozônio, tudo é natural, né? Então, de uma certa forma, não entendi bem essa questão. Mas vou te dizer uma coisa, Deus não está triste com você. De jeito nenhum, Ele te ama tanto que fez a gente ver a sua história e ela está sendo falada aqui nesse canal para você. Pensa, quantidade de histórias que eu recebo e a gente vai falar justamente sobre a sua história, porque Ele é um pai que cuida daqueles que Ele ama. Portanto, Maria, Deus não está triste com você, de forma nenhuma, né? Por você estar tendo essas atitudes. Mas você precisa ter uma atitude racional, uma atitude inteligente. Vá, procure um médico novamente, comece corretamente o tratamento que foi disponível para você. Busque a Deus também em oração. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa não denigre a outra de forma nenhuma. Levante intercessores, pessoas que possam estar do seu lado também. Isso tudo faz parte, né? E agora, sobre a sua escola, né, que você ama tanto, a minha recomendação, deixa de lado não, né? Não deixa de lado algo que te dá prazer, algo que te dá alegria, algo que ocupa o teu tempo, ocupa a sua mente. O trabalho, né? Eu imagino que ele seja também o seu sustento, ele também te ajuda a você manter, né, a sua promessa para com Deus, né? Quem tem a mente de Cristo pensa de maneira racional também. E eu penso que o trabalho, ele ocupa a nossa mente, ele te dá objetivos na vida, ele nos ajuda a vencer obstáculos, porque ele nos ajuda a criar, né? Ele nos ajuda em tantas áreas da vida. Então, eu continuaria com a escola, né? É algo que você ama, é algo que, conforme você diz na sua carta. Então, essa é a minha recomendação para você. Enfim, gente, essa história dessa Maria querida, né, ela traz para nós tantas reflexões. Espero, Maria, que eu tenha te ajudado, né, dentro dos versículos bíblicos que nós escolhemos para você aqui, e tantas outras Marias também que estão nos assistindo agora, Maria, João, Joaquins, né, que estão nos assistindo agora. Acredito que você tenha sido abençoado através da reflexão dessa história e das orientações que a Bíblia traz para nós em cada um desses pontos. E eu quero finalizar para todos vocês com um conselho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, em que ele nos orienta para sermos prudentes como a serpente e simples como a pomba. A gente nunca deve se esquecer disso. A prudência, a inteligência, a racionalidade, isso é muito importante para a nossa vida cotidiana mesmo. E eu oriento também as pessoas que elas possam buscar, né, congregar em igrejas que tragam, que sejam pautadas, que tenham como principalmente base o estudo bíblico. O estudo bíblico, gente, ele é muito importante. Ele vai nos ajudar a tirar da nossa mente, né, ou do nosso ambiente, aquilo que nós julgamos como tudo sendo espiritual, sabe? Aquilo que a gente, no lugar de colocar luz sobre a palavra de Deus, a gente coloca luz sobre o que nós pensamos que seja espiritual e muitas vezes nem é. Então, vá para uma igreja que vai te acompanhar, que vai focar, sabe, de verdade, com força, vai lançar energias dela sobre o estudo da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é ela que cura, né? É ela que limpa, é ela que lava, é ela que restaura e é ela que traz vida de verdade. Por isso que muitas pessoas estão morrendo por aí, porque eles estão agarrados a uma espiritualidade que a Bíblia não relata sobre ela. E as pessoas acabam morrendo, frustrados, esperando algo que a palavra de Deus nunca prometeu. Então, vá, congregue numa igreja que vá de verdade te ajudar a entender a espiritualidade real na qual nós vivemos e que a Bíblia relata para nós. Que Deus te abençoe, espero você no nosso próximo vídeo. Se você deseja ter a sua história contada por nós, né? Além de contar a sua história, ter orientações bíblicas para suas dúvidas,
Mande para a gente a sua história, as suas dúvidas também, e quem sabe a gente conta a sua história. Vai estar aqui na tela o e-mail para você mandar a sua história, mas também na descrição desse vídeo você encontra o e-mail também, tá bom? Não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar essa história hoje, e também, se você ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreva no nosso canal, tá bom? E clica no sininho, porque aí toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado na hora e não perde nada. Deus te abençoe.